Graças e paz, tudo bem? Quero te convidar para refletir junto comigo num texto das Sagradas Escrituras. Eu escolhi aqui um texto de carta de Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta de Paulo aos irmãos de Roma é uma carta extremamente rica em questões teológicas. A gente percebe, a uma análise rápida, que o capítulo 1, 2, 3, Paulo trata sobre a armatiologia, a doutrina do pecado. Capítulo 4, 5, 6, ele entra na questão da doutrina soteriológica, sobre a salvação pela graça, a justificação, e ele vai estender ao 8 também, tratando da questão soteriológica. O 9, 10 e 11, ele vai abordar a questão escatológica, soteriológica, a salvação no final dos tempos, assim como também ele trata da questão da predestinação, da soberania de Deus na obra da salvação. Porém, quando chega agora no capítulo 12, ele parte para uma abordagem mais particular. Posso dizer, na teologia, que ele vai abordar de uma forma mais teologia pastoral ou teologia ética. Ele vai falar mais sobre a conduta do cristão. Então, se ele deu todo o embasamento para entendermos a obra de salvação e quem verdadeiramente é convertido ao evangelho, agora este convertido ao evangelho, ele deve observar algumas ações do seu cotidiano que vão realmente demonstrar ou vão ser realmente consequência daquilo que é a sua natureza, a natureza agora convertida. Então Paulo começa aqui já no versículo 1, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Então aqui a gente pega duas palavras importantes. Paulo fala de corpo, ele está falando não dessa questão física, material, mas ele está falando da integralidade, no sentido dele falar, não entregue somente o teu espírito, a tua mente, o teu coração, mas quando ele fala corpo, ele fala sobre a plenitude do ser, e você deve entregar tudo que é o seu ser, seja a parte material, que seria o espírito ou a alma, que são correlatas, ou você vai entregar o seu corpo, a matéria. Então, toda a sua parte, tanto a material como a imaterial, deve ser entregue a Deus. E quando ele fala sobre sacrifício, ele está falando de um conceito que era muito comum no judaísmo, e no Antigo Testamento a gente vai ver a prática do sacrifício como algo agradável a Deus. Então, aqui nos reporta que a vida cristã, para aquele que verdadeiramente está embasado na graça, na justificação pela fé, é uma vida de sacrifício, é uma vida de luta, uma luta diária. A vida cristã não é uma vida no qual você faz o que você quer, na hora que você quer, ou quando você se sente bem. Não, é uma vida de dedicação, de esforço. Nós podemos usar um exemplo prático aqui, a questão da oração. A oração não é algo que às vezes nosso corpo naturalmente, nosso espírito, nossa alma naturalmente quer orar. Porém, nós temos que ter também o esforço, a dedicação, o sacrifício na oração. O sacrifício, muitas vezes, em dizer não ao pecado, porque o pecado é agradável, para falar sim à vontade de Deus, ao Senhor. Então, o sacrifício é algo que faz parte da vida do cristão. Há necessidade do esforço. Nós temos a graça de Deus. A graça de Deus nos libertou do poder do pecado. Agora, isso não quer dizer que não compete a nós um sacrifício diário.
no ensinamento pedagógico que o Senhor, o Criador, ele realiza para com seus filhos, ele realiza dentro da realidade da vida. Então, no dia a dia, nós precisamos ter essa postura de se sacrificar pelo Senhor. E quando eu falo que o sacrificar pelo Senhor é muito importante, não é o sacrificar pelos homens, pelas instituições, ou se sacrificar por um sistema religioso, porque muitas pessoas estão aí gastando suas vidas, se dedicando a um sistema religioso. Eu falo do sacrifício diário ao Senhor, o sacrifício de se dedicar à leitura da palavra, à meditação, à reflexão. Vivemos dias difíceis. Hoje a questão econômica no país não é favorável. Hoje, para você manter aí um padrão razoável, você precisa trabalhar, precisa estudar, de repente ter 2 jornadas de trabalho. Então isso demanda muito da nossa energia, do nosso tempo. E por isso que nós precisamos ter um esforço, um sacrifício para buscar a presença de Deus. Hoje sou casado, graças a Deus, bem casado, tenho uma filha. Então, hoje, as minhas responsabilidades são muito maiores da responsabilidade quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, que eu estava iniciando a minha carreira cristã, minha caminhada com o Senhor, quando eu tinha muito mais tempo, muito mais disponibilidade. Então, buscar as coisas de Deus não era tão sacrifício, pelo contrário, era uma coisa muito mais fluida, muito mais fácil. E hoje é diferente. É diferente, mas é um sacrifício maravilhoso. Nós estamos sacrificando pelo Senhor, se dedicar ao Senhor, se dedicar a pregar a palavra, se dedicar a estudar, se dedicar a conhecer mais as Escrituras, a orar mais, a não fazer aquilo que é conveniente, aquilo que facilita, aquilo que vai nos proporcionar facilidades, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que a gente pague pelas consequências, ser fiel à palavra de Deus. Hoje, quando você prega a palavra de Deus, quando você verdadeiramente confronta na verdade, você recebe muita retaliação, você recebe muitas afrontas, você é malquisto, até por aqueles que se dizem cristãos. Então, quando nós reconhecemos que é necessário o sacrifício pelo ser, sacrifício diário, nós estamos, como o texto diz aqui, apresentando a Deus um culto agradável. Esse é o culto racional, é o culto da vida, o culto que realmente glorifica e adora ao Senhor. Há pouco tempo eu fui dispensado de uma instituição porque eles disseram que eu sou muito firme nas minhas convicções. Então eu glorifico a Deus, porque essas convicções que o Senhor colocou no meu coração, pela graça dele, pela graça do Evangelho, elas devem dizer mais forte do que as minhas facilidades e os meus desejos pessoais. Então, que nós possamos verdadeiramente adorar a Deus com a nossa vida, vida de dedicação, vida de perseverança, vida de renúncia diária, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí no versículo 2 ele fala, e não vos conformeis com este século. Na verdade, Paulo está falando ali do primeiro século. Se a gente analisar o primeiro século e analisarmos hoje, a gente vai ver que muda-se algumas terminologias, muda-se alguns desafios, algumas situações, mas a problemática é a mesma, O mundo depois que foi contaminado pelo pecado, o mundo acabou não sendo mais um lugar onde as pessoas devam viver em harmonia. O mundo, na verdade, é contrário àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que vive o povo de Deus. O povo de Deus, o verdadeiro cristão, ele nunca vai ter familiaridade com o mundo, porque o mundo, a própria Bíblia, ele jaz do maligno. As ideologias, os pensamentos, o espírito que está por trás de um sistema que governa o mundo, ele é contrário ao reino de Deus. Então ele fala aqui, não vos conformeis, quer dizer, não tome a forma do mundo. E é natural essa orientação do apóstolo Paulo,
ela é importante porque nós somos influenciados. Nós somos influenciados ao nosso redor por aquilo que nós estamos ouvindo, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que estamos sentindo. Então, diariamente nós somos bombardeados. Seja na educação, que hoje nós temos uma educação ateísta, militante, a gente vê muitas, principalmente universidades, muitos jovens que estão indo para as universidades e estão se perdendo, né, em ideologias que são anticristãs. Não estou dizendo isso que o jovem não deva ir para uma faculdade, não deva ir para uma universidade. Não estou dizendo isso, mas eu estou alertando uma realidade. É que esses ambientes, eles acabam, né, levando a uma formação contrária à verdade de Deus. A mídia também não é diferente. A mídia, ela gosta de zombar das coisas de Deus, gosta de zombar dos valores cristãos. Então nós estamos, né, cerceados por isso. Então não vos conformeis com esse mundo, não vamos nos moldar a esse sistema, por mais que seja difícil, mas nós temos que ser vistos como pessoas diferentes, ou sejamos radicais, como alguns gostam de dizer, ou intolerantes, como alguns gostam de dizer, ou fundamentalistas. Isso são, na verdade, adjetivos, né, que colocam para aquele que de repente ele quer viver diferente do mundo. E nós, como cristãos, ouvindo a palavra de Deus, nós não temos que ter a forma do mundo. Quem é aplaudido pelo mundo não é aplaudido no céu, não está glorificando a Deus. Quem está sendo aplaudido pelos homens não está honrando o chamado de Deus. Nós somos chamados para honrar o nome do Senhor, para que o nome dele realmente seja reconhecido e que não nosso ego seja, né, exaltado pelos homens. Que glória é essa? Glória passageira, glória mundana, glória pífio, perto das grandezas que Deus tem preparado para os seus filhos no reino dos céus. E aí ele fala aqui, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui é um desafio. Nós não somos chamados para ficarmos enclausurados entre quatro paredes, não somos chamados para ficarmos somente no nosso mundinho isolado, ou se afastarmos, né, em mosteiros, em montes, em lugares distantes, né, isolados, para que nós não venhamos a nos contaminar. Não! Nós somos chamados para transformar esta realidade. Nós somos chamados para combater esse sistema. Nós somos chamados para propagarmos a cosmovisão cristã, e seja ela através da nossa vida, da nossa profissão, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos talentos, dos nossos dons, dos nossos afazeres diários. Nós somos chamados para transformar. Então, nós, através de valores do reino que foram postos na nossa mente a partir do momento que nós verdadeiramente fomos convertidos ao Evangelho, isso precisa confrontar, isso precisa ser mostrado ao mundo. Então, não vos conformeis, mas transformar pela renovação do vosso meio, na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele nos chamou para essa importante obra, essa obra de transformação. Carta aos Hebreus fala de vários personagens do Antigo Testamento, são conhecidos como os heróis da fé. E o texto fala que o mundo não era digno deles. Então, nós que experimentamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, sermos transformadores do mundo ao nosso redor, a partir de uma cosmovisão cristã, nós somos chamados para ser inimigos de Deus, inimigos do mundo, mas amigos de Deus. E essa é a boa vontade, que nós possamos desfrutar do propósito maior. Quando eu sofro alguma perseguição ou alguma retaliação por causa da minha fé, eu me alegro no íntimo da minha alma, eu me alegro, porque eu sei que os meus irmãos
Pedro, Tiago, João e tantos outros servos do Senhor passaram por isso e muito mais. E eu posso me alegrar, porque eu estou trilhando no mesmo caminho desses homens de Deus. Nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, quando estava preso por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus, diz que lá na prisão ele e Silas começaram a louvar ao Senhor. Que nós, ao experimentarmos essa verdadeira vontade de Deus, nós possamos glorificar e louvar o Senhor, porque isso é o melhor que tem para a vida humana. Que Deus abençoe, que essa palavra de alguma forma possa alcançar o teu coração. Se puder nos ajudar aí dando um like aí nesse vídeo, também compartilhando esse conteúdo. De repente esse vídeo pode ser uma ferramenta, para abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe, agradeço em nome de Jesus.